A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Está aqui nosso irmão João e ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer, nosso irmão João, a sua pergunta? Com as guerras que estão acontecendo, já estamos na grande tribulação? Muito boa pergunta. As guerras que já estão acontecendo, Israel contra Irã, Estados Unidos contra outros países, e aí nós vemos, né? A Rússia. Então, já estamos vivendo a grande tribulação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que já estamos vivendo a grande tribulação. Nós estamos passando o período do princípio das dores. Assim como Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 13 e diante, Jesus disse: acatelai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Eu virei de guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos terremoto, nós vemos tsunami, pandemia, tudo que está acontecendo, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação, Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 21. Diz assim: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então a grande tribulação vai acontecer, será um período que nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Então nesse caso aqui nós estamos vivendo o princípio das dores, porque a grande tribulação só começa no período quando é aberto o primeiro selo em diante, ok? Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e diante, mostra ali que o primeiro selo será aberto um cavaleiro do cavalo branco. Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Outros têm a visão, diz que ali é Cristo, mas nós não cremos que é Cristo, será o anticristo. Então, primeiro selo, cavalo branco, o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Então, justamente, é o período da grande tribulação, o começo, uma falsa paz. Depois ele quebra essa aliança com Israel e começa agora a perseguição. E todos aqueles têm que adorar ele como o anticristo. Então, quando ele quebra a aliança, aí é aberto o segundo selo, que fala do cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho começa a guerra. Então, justamente, agora começa a guerra, o cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Então, quando a Bíblia diz assim que nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia, é o período da grande tribulação, será o pior momento da raça humana aqui na Terra. A Bíblia nos mostra que até os homens vão desmaiar de tanto terror. Hoje é uma mulher que desmaia quando vê uma barata, mas nesse período da grande tribulação será um pior momento que os homens vão desmaiar de tanto terror. Então, o que acontece? Também nós vemos na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz assim: quando o povo disser a paz e segurança no mundo, aí haverá repentina destruição. Então, justamente, repentina destruição será o período da grande tribulação, será um após outro, aumento de guerra, aumento de fome, aumento de terremoto. O que está acontecendo hoje será pior do que vai acontecer, pior momento da raça humana, ok? Então, nós não estamos vivendo a grande tribulação, nós estamos no princípio das dores. Mesmo nós vemos que os países aí estão em guerra, mas aqui no Brasil, graças a Deus, não está em guerra. Então, a grande tribulação será no mundo todo. Guerra, fome, peste, terremoto. Então, no mundo todo será um período que nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Nós vemos que será pior do que o dilúvio. Mas a Bíblia diz, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Será pior do que Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo naquela cidade, destruiu aquela cidade. Mas Mateus capítulo 24, versículo 21, diz, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas a grande tribulação será o pior momento da raça humana. Então, nós vemos que nós estamos no princípio das dores. E nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Está lá em Mateus capítulo 24, 42. Vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinhe o vosso Senhor. Então, nós cremos que o arrebatamento pode acontecer hoje. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aproveite a oportunidade que Deus está dando, porque o arrebatamento vai acontecer. Agora, para aqueles que ficar no período da grande tribulação, então vai ter que passar. Aí sim, vai sofrer. Porque no período da grande tribulação vai faltar comida, vai faltar água, faltar remédio para as pessoas. Será o pior momento da raça humana aqui na Terra. Então, que Deus nos livre a todos aqueles que creem em Cristo e aceitem Ele como Salvador.
escape desse dia. Porque sabemos, aqueles que vão ficar no período da grande tribulação vai sofrer. Até os homens vão desmaiar de tanto terror, ok? Então não será fácil para aqueles que ficar, ok? Nós vemos as guerras que estão acontecendo hoje, as crianças hoje com as panelas na mão, pedindo comida. Que situação difícil. E na grande tribulação não será somente no país, será no mundo todo, amém? Mas a oportunidade Deus está dando para aqueles que ainda não aceitou Jesus, não confessam essa fé, mas que possa crer em Cristo, se arrepender e aceitar Cristo, porque Jesus, ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.